Fala pessoal, boa noite. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente, Gil. Beleza. Boa noite. Sim. Que legal. Só ajeitar aqui minha... Oi, Sol. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Que chique. Bom, pessoal, então sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar aqui, que a gente já está há 10 minutinhos aí, passando do nosso horário. Eu vou ficar aqui de co-host aqui, colocando o pessoal para dentro à medida que o pessoal for chegando, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Juliano Passani, né? Eu sou dentista, sou aromaterapeuta em progressão, né? A gente está estudando bastante aromaterapia e essa é a nossa escola de óleos. É uma
É um momento onde a gente aprende muito com a gente mesmo, né? Porque a gente é obrigado a estudar bastante para a gente poder estar aqui dando essas palestras, né? Para a nossa própria equipe, para o nosso crescimento em conjunto, né? No coletivo. Então, na semana passada, a gente falou sobre a introdução dos óleos essenciais. Então, quem não pegou essa aula, está no nosso canal do YouTube, o primeiro vídeo do nosso canal do YouTube, tá? É só colocar Escola de Óleos, Escola dos Óleos, tá? E vocês vão ver lá no YouTube a primeira aula. Eu dei essa primeira aula de introdução, né? Falei também sobre o óleo de orégano, que é um óleo fantástico. E hoje a gente vai ter, né, a continuação desse nosso planejamento aí, nesse nosso cronograma, com a introdução, com a história dos óleos essenciais e para que eles servem. Então, para quem está começando nesse processo, está iniciando, é muito importante alinhar todo esse conhecimento, tá? Então, vou passar a palavra, então, para a Andresa, né? Andresa Passani, minha irmã, com muito orgulho. Que bom que você está aqui com a gente. Isso é muito, muito legal, né? Ver sua disponibilidade dentro de tantas coisas que você faz e o seu crescimento também, né? Dentro dessa nova profissão, né? Que a gente pode dizer assim, que é uma construção de uma nova carreira também. E tenho certeza, por tudo que eu conheço de você, que você vai ser, né, uma grande profissional também nesse caminho, porque você é uma pessoa extremamente dedicada e em tudo que faz, né? Então, para quem não conhece da história da Andresa, ela vai contar um pouquinho mais antes de começar a palestra dela, mas ela é formada em fisioterapia, né? Não desenvolveu, embora tenha feito pós-graduação, não desenvolveu esse trabalho, né, por muito tempo, porque se encontrou no direito. E a partir daí você conta a sua história, porque eu não sei detalhes, mas seja breve aí, porque eu sei que o caminho é longo, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para você começar essa nossa aula de hoje. E, na sequência, a gente vai ter o André falando sobre o óleo de alecrim. Então, não percam também, que é muito bacana e um óleo fantástico. E então, a aula de hoje vai ser ótima. Então, a palavra está com você, tá bom, minha irmã? Fica aí com Deus e boa aula para você. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês, com amigos tão queridos, né, que a aromaterapia tem me trazido todos os dias. Realmente é uma nova descoberta, né, não só com o uso dos óleos essenciais, mas com a paixão que é a gente pesquisar, estudar, ver os efeitos, ver vidas de pessoas, né, sendo transformadas com o uso dos óleos. Então, eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui estão imbuídos, né, no mesmo sentimento da gente se aprofundar, da gente estudar, da gente se capacitar e conhecer mais um pouquinho, não só dos óleos, mas como o histórico, para que serve, como é que funciona essa sinergia, para que a gente possa cada vez mais utilizar e ajudar, né, as pessoas que chegarem até nós, para que a gente possa entender um pouquinho mais dos óleos. E a gente está aqui junto para isso. Esse conhecimento está sendo construído, né, por nós. Então, cada semana, um de nós vamos ministrar um pedacinho dessa trajetória dos óleos essenciais. É um projeto que está sendo pioneiro, né? Nós mesmos criamos a Escola dos Óleos, estamos aí difundindo. Como o Juliano já falou, eu tenho uma passagem pela área da medicina, da área da médica, né, que é a fisioterapia, e me especializei, inclusive, em ventilação mecânica, em fisioterapia respiratória. Não atuei muito tempo, acabei mudando de área, caí no direito e, querendo ou não, agora eu estou fazendo um resgate, encontrando a aromaterapia e estou tendo a oportunidade de rever alguns conceitos que eu estudei lá atrás, né, de anatomia, de fisiologia, enfim. É isso. Então, eu espero que hoje o que eu tenho para falar para vocês, eu procurei pesquisar bastante esse assunto, trazer alguns elementos bem interessantes, né? Porque quando a gente fala de história, é tão legal, né, a gente saber de onde surge tudo que a gente está estudando,
né? Porque a gente se preocupa muito em saber o que é, para que serve, qual é o efeito, qual é a sinergia que o óleo atua, como é que ele atua no nosso organismo. Mas o fato é, se a gente souber um pouquinho da história, como é que as coisas foram se desenvolvendo, como é que a aromaterapia, né, vem se desenvolvendo ao longo dos tempos. E eu vou começar desde a época do Homem das Cavernas. Vou pedir licença, então, para a gente iniciar, tá? A projeção, que eu tenho bastante coisa para falar com vocês. Só um minutinho que eu vou compartilhar. Tá certinho a tela aí? Vocês estão me vendo? Juliana, você está me vendo? Eu não estou vendo o chat agora. Agora sumiu todo mundo. Estamos vendo sim. A gravação vai ser feita por aqui ou você vai continuar fazendo aí? Já está gravando, está na página Origem dos Óleos Essenciais. Se for o primeiro... Não, na verdade, eu vou pedir... Não, na verdade, não. Isso, pronto, agora voltou. Agora está certo. Agora está certo. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho, né, dando sequência na aula do Juliano da semana passada, que ele falou um pouco do que são os óleos essenciais. Hoje a gente vai falar um pouquinho da história disso, né, e para que servem lá no finalzinho da nossa jornada. E a gente vai começar, né, só contextualizando rapidinho, dizendo que o que é aromaterapia? Então, segundo a Associação Brasileira de Medicina Complementar, a ABMC, a aromaterapia é um tratamento curativo que utiliza o olfato e as suas propriedades dos óleos essenciais. Bom, quando a gente pensa em óleos essenciais, essa etimologia da palavra remete à cura pelo cheiro, e a aromaterapia nada mais é do que uma medicina natural, alternativa, preventiva e também curativa, tá? Bom, acredita-se que ao longo da história, né, isso é uma curiosidade, a aromaterapia começou com a queima de madeiras, de folhas, de gravetos e eucaliptos perfumados na antiguidade. Essa prática provavelmente apareceu a partir da descoberta de algumas fogueiras, como aquelas feitas com o cipreste e o cedro, que perfumavam o ar quando eram queimadas. E em algum momento, né, da história, percebeu-se que nessa palavra perfume, ou seja, na palavra moderna do perfume, deriva... Desculpa. Na palavra perfume, né, derivada do latim, que significa perfumum, né, vem através da fumaça. E o incenso não foi, portanto, a única utilização da fragrância nos tempos antigos. A gente falar de história de óleos essenciais nada mais é do que falar da própria história da planta, da própria história da química, da farmácia, da perfumaria e da medicina. Ou seja, tudo que envolve planta envolve cheiro. O uso das plantas aromáticas era originalmente parte da fitoterapia. Então, a aromaterapia faz parte da fitoterapia. Em muitos países, né, tem um histórico documentado do uso das plantas aromáticas e suas tradições de cura, e o uso tradicional do óleo essencial já o qualifica para ser usado como fitoterápico. E agora a gente vai começar um passeio. Isso foi só uma breve introdução. Eu vou começar agora a fazer um passeio desde a época lá das cavernas. Então, na tentativa lá do homem melhorar e se sentir bem, a gente tem que lembrar que a única fonte de bem-estar que o homem tinha nessa época era procurar a natureza, tá? E o homem recorria à natureza desde a época dos primórdios por uma questão de sobrevivência, né? Um conceito milenar que passou e foi evoluindo ao longo dos tempos. Em algum ponto, lá entre os anos de 7.000 e 4.000 a.C., as tribos neolíticas aprenderam que as gorduras dos animais, quando eram aquecidas, absorviam as propriedades aromáticas e curativas das plantas. Talvez as folhas e as flores perfumadas tenham caído em algum momento, né, por acidente, nessa gordura, enquanto a carne estava sendo preparada na fogueira.
A informação obtida nesse acidente levou a outras descobertas, que essas plantas passavam a dar sabor a essa comida e ajudavam a curar os ferimentos e suavizavam a pele seca de forma bem melhor que a gordura sem a fragrância. Então, a gente já percebe aí, né, uma descoberta acidental, quando as plantas eram incorporadas, na verdade, nessa queima dessa gordura que era tão comum à época. Passando mais um pouquinho para frente, no Egito, a gente tem o relato de um escrito chamado Papiro Ebers, isso data de 2800 a.C., e um outro escrito, cerca de 800 anos depois, mencionavam os óleos essenciais como óleos finos e perfumes escolhidos. Estes manuscritos foram feitos enquanto a grande pirâmide estava sendo construída e mostram que o incenso, a murta, o gálbano foram usados como remédio. A mirra era usada para tratar a febre do feno, que era um problema na época. Logo mais tarde, a tumba de Tutankhamon, né, foi aberta em 1922 e foi descoberto 35 frascos de alabastro contendo perfume e foram encontrados na câmara funerária. E olha, ainda em 1922, quando se abriu a tumba do faraó, viu-se que conseguiu sentir levemente o aroma. Incrível isso, né? Depois de tanto tempo. Ainda no Egito, a gente não pode deixar de falar da nossa famosa Cleópatra, que tanto faz parte das nossas apresentações dos óleos essenciais, símbolo da beleza no Egito. Cleópatra, famosa por sua sensualidade irresistível, já sabia aproveitar todos os benefícios da aromaterapia. Quando ia ao encontro do seu amado, Marco Antônio, ela o seduzia de longe, encharcava as velas das suas embarcações em óleo essencial de jasmim e deixava que os ventos anunciassem a sua chegada. Esse trecho foi tirado das Memórias de Cleópatra, né? Um livro lançado só com a história dela, e ao espalhar esse perfume que era afrodisíaco pelo caminho, fazia com que o seu amante ansiasse ainda mais por sua chegada. Além disso, também é relatado que nas noites de amor do casal, as criadas da rainha mergulhavam aves em tanques cheios de óleo essencial de rosas, para que ao voarem espalhassem o aroma sensual dessas flores por todo o aposento. O resultado disso foi uma das maiores paixões de todos os tempos, né? Cleópatra e os óleos essenciais. Eu achei um artigo sobre isso que eu achei muito, muito bacana, uma bibliografia somente a respeito de Cleópatra. Bom, que a pele dela é jovem e linda, todos os relatos, né, que a gente encontra de óleos essenciais também são retratados, né, por várias bibliografias famosas sobre óleos essenciais. Bom, no Iraque a gente tem um registro de um esqueleto de um Neandertal enterrado com extratos concentrados de yarrow, jacinto de uva, malva e outras plantas. Esse fato foi possível documentar, né? Com esse fato foi possível documentar o uso de substâncias aromáticas há 60 mil anos atrás. Então, a gente tem relatos aí bem, bem antigos, né, em termos de descoberta de óleos essenciais. O famoso yarrow, né, que hoje já é uma das substâncias produzidas em alguns dos óleos essenciais que a gente conhece, o yarrow pom, muito usado exatamente como anti-age, né, natural. Bom, agora a gente fazendo o passeio chegando até a China, a gente tem o grande herbal Pensal, foi escrito por Shan Nung em 2800 a.C. e lista 350 plantas, muitas delas, inclusive, sendo usadas até hoje. Esse livro a capa dele está aqui, eu consegui achar a capa dele na internet, né? A capa do original, um livro de 1500, datado em 1578. Bom, ele ficou conhecido como Imperador Amarelo e escreveu esse Shuang Qi Nen Xing Shun Shen, não sei, gente, desculpa, na tradução
chamada de Clássico da Medicina Interna do Imperador Amarelo. Ele criou um método chinês de embeber um pano em ervas e colocá-los na pele, que indicava, né, que os chineses já tinham uma aceitação da ação transdérmica, algo que a medicina ocidental negou por muitos anos. A gente, na verdade, aqui no Ocidente veio a reconhecer, né, a ação transdérmica, ou seja, o uso tópico das substâncias muito tempo depois. E aí a gente tem que falar que existe uma grande semelhança da medicina chinesa com a medicina Ayurveda, que é a medicina indiana. São medicinas semelhantes. Existiam grandes trocas de ervas entre a China e a Índia. Os médicos sânscritos já usavam, né, mais de 700 plantas, incluindo as ervas aromáticas, como o gengibre, coentro, a mirra, a canela e o sândalo. Nessa época tem-se registro de destilação e condensação de óleos voláteis de plantas. Então, quando a gente fala de óleos voláteis de planta, a gente já sabe que esses registros realmente são de óleos essenciais, tá? Bom, ainda falando um pouquinho sobre a medicina ayurvédica, ela foi levada à clandestinidade pela invasão muçulmana na Índia no século VI e no século VII. Mais tarde, pela ocupação britânica. Os britânicos, com isso, eles proibiram o financiamento de algumas faculdades e algumas clínicas da medicina ayurveda. E a Índia, com isso, né, teve que reagir, porque era a medicina que era usada e que dava resultado na época. Aliás, na verdade, a gente tem a Ayurveda sendo usada até hoje, né? Com isso, em 1921, a Índia reagiu com a apresentação de um documento ao governo britânico em Madras, afirmando que nenhum cientista ocidental podia criticar a medicina Ayurveda porque não falava sânscrito. Então, assim, primeiro entenda a nossa língua para depois entender a nossa forma de cura. Então, os britânicos chegaram na Índia querendo tirar a tradição deles e tinham resultados, e na verdade os indianos tinham excelentes resultados com aquela medicina, e registrando mais uma vez aqui que eles usavam muito na medicina Ayurveda as plantas aromáticas. Gente, quando a gente pensa em medicina Ayurveda ou ayurvédica, né, chamado das duas formas, talvez o maior nome hoje, né, mais popular seja o Deepak Chopra, que é um representante, né, sem dúvida nenhuma, né, da Índia, muito conhecido também pela sua força espiritual, guia, né, um excelente guia de meditação. E então, sem dúvida nenhuma, essa época ficou muito marcada entre essa transição, ou essa, na verdade, conexão da medicina chinesa com a medicina indiana, tá? Mais um pouquinho no Tibete, a gente tem a medicina tibetana, que é baseada em 4 tantras, escritos do século VIII, e todo esse sistema médico ele é semelhante também à medicina chinesa, e concentra-se no relacionamento da pessoa com o meio ambiente e a sociedade, em que a pessoa vive e não com a doença. Eu achei isso extremamente interessante. Então, é a relação, né, da pessoa com o meio ambiente e a sociedade em que ela vive e não com a doença. Então, o foco, na verdade, é muito mais do ser humano, né, no contexto em que ele se encontra, do que realmente o foco na doença. Tá? Tradicionalmente se usa ervas aromáticas, geralmente no vapor, a gente tem até um desenho aqui sobre isso, e as prescrições geralmente continham muito cravo, cardamomo, sândalo e mirra. Caminhando mais um pouquinho, a gente chega na Grécia, onde Teofrastos, né, aluno de Aristóteles, herdou o Jardim Botânico de Atenas. Que Aristóteles havia plantado, e ele escreveu o Inquiry into Plants em 300 a.C., e ele descreveu usos específicos para plantas aromáticas,
Tá? Naquela época, inclusive, alguns médicos já usavam porções aromáticas que eles chamavam de iatralípides. Tá? Então, as iatralípides eram porções aromáticas baseadas em ervas, tá? Já sendo usadas na Grécia Antiga. Não dá para a gente não falar em Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, que viveu em 460 a.C., e Hipócrates falava, na verdade, ele deixou escrito: os banhos aromáticos são úteis no tratamento de distúrbios femininos e também costumam ser úteis para outras condições. Então, o próprio Hipócrates, o pai da medicina, reconhecendo, né, a função dos banhos aromáticos. Cláudio Galeno, nomeado como médico oficial do imperador Marcos de 130 a 200 depois de Cristo, introduziu um sistema para identificar as plantas e descrever o perfil energético de uma planta, que é semelhante às abordagens chinesa e ayurvédica. E essa abordagem continua hoje com escritores contemporâneos. Infelizmente, a gente sabe que muitas dessas obras foram destruídas quando a clínica de Galeno em Roma incendiou. Já na região da Arábia, surgiram novas substâncias aromáticas como a cânfora, o tamarindo, noz moscada e o cravo, que foram introduzidos na matéria médica, assim como a água de rosas, flores de laranjeira foram usados para fazer com que os medicamentos tivessem um sabor mais agradável. Surgiram, assim, preparados medicamentosos mais sofisticados e já começavam a se pensar no sabor. Então, agora já se começava a ter uma preocupação em deixar um sabor mais palatável, mais agradável, né? Para que fosse mais... caísse mais, assim, ao gosto das pessoas. Bom, ainda na região da Arábia, a gente não pode falar de Avicena, que era para os árabes o que Aristóteles era para os gregos. Nasceu numa cidade chamada Bucara, que hoje é onde fica o Uzbequistão. Ele era prodígio, né? Aos 10 anos ele já recitava o Alcorão, e com 20 anos ele foi nomeado médico da corte, escreveu mais de 20 textos médicos, incluindo o Canon of Medicine, que permaneceu como manual médico padrão até o século XVI. Então, aí está a data, né, de que esse Canon of Medicine lista 760 plantas medicinais e os medicamentos que dela podia derivar. Pensa-se que foi a Avicena que tem inventado o aparelho para destilar os óleos essenciais, que foi chamado de alambique, que tinha um projeto similar a esse aqui. Tá? Então, assim, a primeira referência que a gente tem na história sobre a destilação de óleos essenciais, né? Deram o nome de alambique, mas era um aparelho que já fazia a extração dos óleos por destilação, que a gente conhece hoje, tá? Aí a gente tem a foto de Avicena, de forma original, né? Se escreve assim. E a gente tem uma foto dele, o retrato dele pendurado no grande salão da Faculdade de Medicina da Universidade de Paris, tá? Por ser considerado um pesquisador à altura de Hipócrates e Galeno. Então, uma pessoa de referência que a gente não podia deixar de citar aqui na nossa viagem através do tempo, conhecendo os óleos essenciais. A gente chega na Europa e no século VIII, né, os perfumes da Arábia mencionados por Shakespeare haviam se espalhado pela Europa e pensa-se que os maus odores abrigavam doença. Então, olha só que interessante, passou-se a assimilar que maus odores tinham relações com coisas ruins, com doenças. Para justificar isso, nada mais importante do que a gente entender que a palavra malária vem exatamente de mau ar. Ou seja, eles acreditavam nessa época, começaram a acreditar que estar cercado por odores agradáveis era proteção contra doenças, e especialmente a peste, que era um problema à época. Bom, os médicos
usavam máscaras parecidas com pássaros, como essa que eu mostro para vocês na foto, contendo aromáticos para se proteger. Eles também carregavam tochas da peste, né, contra a peste, que são carregando ervas aromáticas e resinas que queimavam no minúsculo braseiro, no topo dessa vara longa que a gente vê aqui na foto, e espalhavam nas casas afetadas por doenças com águas aromáticas e com água de colônia pela cidade. Essas fotos são muito famosas, né? Se a gente vê os filmes antigos de época, em que realmente essas máscaras com esses bicos de pássaro são muito famosas, mas eu confesso para vocês que eu nunca parei para pesquisar o porquê desse formato dessa máscara. E realmente esse saber que eles colocavam dentro dessas máscaras substâncias, né, aromáticas como forma de proteção para não se contaminar foi uma coisa bem interessante. Isso foi tão forte na época, esse pensamento, que os fabricantes de luvas de Londres foram licenciados para impregnar seus produtos com óleos essenciais. E a lenda diz que é por causa disso que muitos fabricantes de luvas e perfumistas da época sobreviveram à peste. Caixas de perfumes e pomanders, eu não sei se vocês conheciam, eu não conhecia com esse nome, mas é essa bolinha, né, que está aqui nessa mão, que está segurando, e esses outros modelos aqui em cima, que é muito comum a gente ver nessas fotos antigas, e hoje a gente vê esses pomanders voltando, né, nas lojas de aromaterapia. A gente encontra várias lojas de aromaterapia que vendem esses colares, né? A gente chama de colar, mas eu não sabia que o nome disso era pomanders, para que, na verdade, você coloque óleos essenciais dentro dele, pendure no seu pescoço, e na época acreditava-se que isso era uma espécie de amuleto e que as pessoas ficavam protegidas. E esses pomanders e também as caixas de perfume que as pessoas passaram a presentear umas às outras se tornaram muito populares na aristocracia, tá? Nessa época, a abadesa de Bingen escreveu 4 livros sobre plantas medicinais. E eu tenho que trazer isso aqui porque eu achei muito importante. E o Degarde von Bingen, a abadesa de Bingen, ela foi canonizada tempos depois, e ela disse: Deus existe para aqueles que acham que ele existe. Pela mesma lógica, ela sempre foi santa para aqueles que achavam que ela o era. O boom da medicina natural prova que suas ideias ressoam até hoje, pois as doenças na sociedade industrial não podem ser curadas com os remédios que ela mesma produz. Tá? Então, ela foi uma precursora aí da medicina natural, ela pregava isso e ficou muito marcada, né, nessa época. Bom, ainda na Europa, a gente não pode deixar de citar também Paracelso, que nasceu em 1493, em Zurique, na Suíça. Ele questionou o trabalho de Galeno, achou que aquela afinidade do trabalho, né, dos manuais das ervas, foram escritos por charlatães que só queriam abusar das pessoas doentes e ganhar dinheiro rápido. Mas ele acreditava que o isolamento do ingrediente ativo aumentaria a força do medicamento e sua segurança. Usou mercúrio, ferro, enxofre, antimônio, além de ervas. Embora Paracelso tenha permanecido fascinado, ele foi fascinado pela alquimia por toda a vida, ele também acreditava na famosa doutrina das assinaturas, que é um traço importante aqui para a gente entender. O que é essa doutrina das assinaturas na época tão difundida? As plantas indicavam o órgão ou o sistema do corpo que podem ajudar pela sua forma ou pelo local onde crescem, e com isso ele escreveu 14 livros e teve muito sucesso. Eu fiquei um pouco sem entender exatamente o que é essa doutrina das assinaturas, porque ela é citada por muitos filósofos da época e muitos médicos ligados à medicina natural na época, né? A gente não pode falar de aromaterapeutas, mas, na verdade, médicos da época. E eu fui pesquisar um pouquinho mais, eu encontrei isso aqui e trouxe para vocês, que eu achei bem interessante. O que é a doutrina das assinaturas? Ele diz que o formato do formato do legume, da fruta, ou seja, do alimento vindo da natureza, ele tem correlação
com o efeito dele no nosso organismo. E aí eu achei isso aqui e resolvi trazer. Se a gente observasse uma cenoura e a gente fez um corte, né, numa rodela de cenoura, o seu centro assemelha-se à pupila de um olho. Olha assim, que impressionante. E a ciência já provou que a cenoura melhora a circulação sanguínea e o funcionamento dos olhos. Usando o tomate de experiência, as 4 câmaras do tomate e a cor vermelha dele assemelha-se a um coração. E o tomate é realmente um alimento muito importante para o coração e para a corrente sanguínea. E essa a doutrina das assinaturas, ela foi muito difundida na época por Paracelso. E ele realmente ficou famoso por escrever alguns livros sobre essa doutrina. Bom, chegando no Reino Unido, a gente tem o século XVII, foi considerado a época de ouro da medicina herbal, já amplamente, né, e os óleos essenciais eram já amplamente usados na medicina tradicional. William Salmo escreveu The Complete English Physician, e os óleos essenciais de canela, limão, cravo, arruda, lavanda eram listados em receitas para mimar e confortar espíritos. Talvez seja uma referência que a gente tenha aí, né, no aspecto dos sentimentos, ou no aspecto um pouco místico dos óleos essenciais, que hoje a gente sabe que realmente tem muita conexão. Nós temos óleos que aumentam o nosso vigor, a nossa disposição para meditação, para que a gente possa focar mais, se concentrar mais. Nessa época, eles acreditavam em algo um pouco mais místico, né? Então, assim, afastar e confortar os espíritos. Em 1770, antes da gente entrar nesse slide aí, o parlamento britânico aprovou uma lei para proteger os homens das artimanhas das mulheres perfumadas. Isso ganhou tanta proporção, principalmente dessa parte aqui, eu vou pedir licença para voltar, essa parte aqui que os óleos essenciais começaram a ser usados com esses aspectos de afastar maus espíritos, que, de certa forma, as mulheres, ao se perfumarem com óleos essenciais, começaram a se acreditar que elas estavam induzindo os homens ao casamento. Então, em 1770, o parlamento britânico aprovou uma lei para proteger os homens das artimanhas das mulheres perfumadas, que poderia induzi-los ao matrimônio. O poder do demônio ou da bruxaria do perfume poderia manipular a mente. Então, olha só como é que isso foi visto na época. Bom, agora sim, entrando aqui, no final, né, no final da década de 1980, alguns componentes específicos, como o geraniol e o citronelol, foram identificados. E a gente começa a viver uma época de queda da aromaterapia. E essa queda da aromaterapia, ela vem porque, na verdade, começou-se a sintetizar quimicamente os componentes aromáticos. Então, a gente já tinha cópias sintéticas de perfume e aromáticos que começaram a aparecer, e a era do desenvolvimento moderno dos medicamentos floresceu. Há exemplo, né, dos salicilatos da casca de salgueiro, salisalba, que viraram as aspirinas mais tarde, e a deladeira, que é a digitalis purpúrea, que tornou-se a nossa famosa digoxina. E apesar da pesquisa sobre os efeitos terapêuticos dos óleos essenciais, que já era muito difundido na época, como fitoterápicos, essas pesquisas elas começaram a perder espaço para os lucros astronômicos que os medicamentos sintéticos começaram a oferecer para a indústria na época, né? E em 1930, com a parceria da Rockefeller nos Estados Unidos e da FAB na Alemanha, a indústria farmacêutica petroquímica tornou-se uma importante, potente força econômica e política. E aí, quando a gente já começa a ter, né, aí a desvalorização, ou pelo menos a queda, né, ou a diminuição do uso da aromaterapia, dos óleos essenciais, e as pessoas ficaram um pouco fascinadas com a descoberta das substâncias sintéticas, tá?
Bem, gente, eu sei que o meu tempo está excedendo, mas eu já estou terminando, tá? Em 1910, o relatório Flex sobre as escolas médicas nos Estados Unidos, financiado pela Fundação Carnegie, mudou o treinamento médico e as escolas médicas homeopáticas e naturopáticas foram praticamente eliminadas. Não havia interesse econômico mais para a fitoterapia, né? E essa foi excluída das faculdades de medicina. Então, em 1910, a gente teve aí praticamente o sepultamento, né, das terapias mais naturais. Mas, graças a Deus, né, essas 3 pessoas que eu vou falar agora, a gente tem um ressurgimento da aromaterapia. Sem dúvida nenhuma, não dá para a gente deixar de citar 3 pessoas que foram muito importantes, né, um químico, um médico e uma enfermeira. Bom, eu confesso para vocês que vale a pena pesquisar sobre a vida dele, né? René Maurice Gattefossé é considerado o pai da aromaterapia, né? Ele nasceu em 1881 e morreu em 1950. E ele descobriu por acidente, enquanto trabalhava no seu laboratório, foi queimado em explosão. E quando ele estava no laboratório fazendo uma pesquisa, ele foi queimado, né? Explodiu algo no laboratório dele, ele correu para rolar na grama, para apagar as chamas. Ocorre que essas feridas foram infectadas e ele enxagou essas feridas com óleo essencial de lavanda. E, como mágica, o óleo essencial de lavanda interrompeu a infecção. Ele ficou tão impressionado com isso que ele dedicou o resto da vida dele na pesquisa dos óleos essenciais. Então, ele realmente é uma referência muito grande, né, na aromaterapia. A gente tem aí fundações com o nome dele, tá? E ele começou a tratar os soldados feridos na trincheira na Primeira Guerra Mundial com óleos essenciais. Ele usava tomilho, camomila, cravo, limão, e até a Segunda Guerra Mundial os óleos essenciais eram usados para desinfetar feridas e esterilizar instrumentos cirúrgicos. Acredita-se, inclusive, que foi Gattefossé que foi uma das primeiras pessoas a usar a palavra aromaterapia, tanto é que ele escreveu o livro, né? E descobriu que os óleos essenciais levavam entre 30 minutos a 12 horas para serem absorvidos completamente pelo corpo depois de serem aplicados topicamente. Bom, segunda pessoa muito importante foi o Jean Valnet. Nasceu em 1920, morreu em 1995, um médico do Exército que foi premiado com a Medalha de Honra por sua bravura na resistência da Segunda Guerra Mundial, trabalhou na escola militar e passou grande parte da vida pesquisando a aromaterapia. Escreveu, né, essa obra, Aromatherapy, que foi o primeiro livro de aromaterapia escrito por um médico. Tá? Então, durante seu trabalho na Indochina, quando ele era comandante em uma unidade cirúrgica avançada, ele usou os óleos essenciais com a aprovação de seus superiores. No entanto, apesar de obter excelentes resultados na França, ele encontrou uma comunidade médica ortodoxa descontente com o uso desses óleos, nada convencionais, né? E eles acabaram querendo eliminar o Dr. Valnet da lista de médicos geral. Felizmente, né, muitos dos pacientes do Dr. Valnet eram altos funcionários do governo, incluindo o ministro da Saúde na época, e com isso a terapia dos óleos essenciais acabou logrando êxito. Tá? Ele defendia que não é necessário ser médico para ser aromaterapeuta. Gente, sem dúvida nenhuma, o terceiro nome foi a enfermeira Marguerite Maury. Ela classificou o uso dos óleos essenciais em vários departamentos clínicos, cirurgia, radiologia, dermatologia, ginecologia, ou seja, ela separou os óleos essenciais que podiam ser usados em cada áreas da medicina, psiquiatria, tratamento de spa, fisioterapia, esportes e cosméticos. Ganhou 2 prêmios internacionais com sua pesquisa sobre óleos essenciais e a pele. E o seu livro foi publicado em 1961, bem recente, que dá para a gente pesquisar, né? E ter até acesso. Traduzido para o inglês 3 anos depois.
Ela desenvolveu um método exclusivo de aplicação de óleos essenciais na pele com massagem e foi responsável pelas primeiras clínicas de aromaterapia na Grã-Bretanha, em Paris e na Suíça, onde ela estudou as propriedades rejuvenescedoras do óleo essencial para a pele e teve vários alunos que difundiram este conhecimento. Sem dúvida nenhuma, esses 3 personagens representam aí as pessoas, né, os responsáveis pelo estudo da aromaterapia moderna. Bom, eu vou encerrar aqui pelo adiantada hora, mas a gente vai ter oportunidade de falar isso aqui nas outras aulas, para que servem os óleos essenciais. De uma maneira muito rápida, os óleos essenciais servem para promover saúde, bem-estar, seja físico, emocional ou espiritual, né? Na nossa saúde, os benefícios são inúmeros, por serem rapidamente absorvidos pelos nossos receptores olfativos, ajuda a controlar a frequência cardíaca, pressão arterial, respiração e estresse, além de outros, né? De forma rápida e eficiente. Não existem esforços desperdiçados na natureza, a gente tem que pensar que quando você pinga uma gota de óleo essencial, tanto para inalar como para ingerir, ou para aplicar um uso tópico, é a natureza tendo contato com o seu corpo, que também faz parte dessa natureza, né? E os nossos sentidos, eles percebem essas fragrâncias, né? Que são verdadeiros compostos aromáticos voláteis, servindo, né, como proteção, regeneração e reconstrução. Bom, eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu acho que eu me excedi um pouquinho no tempo. Talvez porque eu tenha me empolgado ao longo da história e dos óleos essenciais, mas é que realmente foi muita coisa interessante, muita pesquisa ao longo, né, de tanto tempo, para a gente perceber que existe um pedacinho, uma gotinha de óleo essencial desde o homem das cavernas, e a gente está até hoje aqui pensando se isso funciona ou não funciona. Tem gente que até hoje está perguntando se isso funciona mesmo ou não funciona. Está mais do que comprovado que ao longo da história, né, tantas indas e vindas por interesses econômicos e financeiros, a gente já tem resultados alarmantes aí do poder dos óleos essenciais no organismo humano. Obrigada. Muito bom, Andresa. Acho que é muita informação, né, para a gente falar em 30 minutos, né? Eu vi que você deu até uma corrida nessas informações. Foi. O bom é que vai ficar gravado, né, para a gente poder ver e rever. Acho que tem muita coisa legal que realmente eu não sabia. Acho que é muita novidade para todo mundo, mas alguns detalhes importantes para a gente poder voltar a dar uma lida nisso, dar uma pesquisada, cada um por si, dar uma aprofundada nisso, porque eu acho que esses 3 nomes que você passou no final são coisas que a gente realmente, são pessoas que a gente precisa realmente saber, né, para ter a fundação da nossa ciência, né, que a gente está estudando. Mas muita coisa legal, né, da natureza que tem correlação com o que a gente estuda dos óleos, né? A gente fica muito focado na questão do óleo em si, né? Aquilo que você falou no início, né? Qual é o benefício que o óleo vai trazer, de onde ele vem, qual é a parte da planta, né? Aquilo que a gente estuda quando a gente vê um óleo. Mas tem tanta coisa por trás e a gente, para ser diferente, né? Profissionais diferenciados no mercado, a gente precisa exatamente entender essa correlação da natureza de uma forma global com os óleos essenciais. Então, excelente aula. Obrigado pela qualidade do conteúdo que você trouxe para a gente. E, com certeza, aí, a parte dos óleos essenciais, né, para que servem, que a gente poderia avançar um pouquinho mais, a gente vai ter que abrir um outro espaço para poder falar um pouquinho, né, porque foi muita coisa. Mas parabéns e muito legal o conteúdo que você trouxe, tá? Bom, vou passar a palavra agora para o André, que vai ter aí alguns minutos para falar sobre o óleo essencial de alecrim, tá? Que é um óleo realmente espetacular. Eu uso muito. Então, André,
com você a palavra. Seja bem-vindo. Bom, boa noite a todos. Da família. Só um pouquinho, só uma coisa que eu não falei, né? Fala um pouquinho de você. Você faz química, né? Para as Sim. pessoas entenderem um pouquinho, tá bom? Bom, então tá, então boa noite, eu me chamo André, eu faço bacharelado em Química lá na UNB, então eu gosto muito dessa parte da Química e tal, e enfim, eu vou falar mais sobre isso quando a gente falar sobre os processos, os testes que a Doterra faz no CPTG, mas hoje eu vou falar só do óleo de alecrim, que é um óleo muito legal, então deixa eu apresentar aqui, um segundinho. Bom, então o óleo de alecrim, o principal composto dele se chama eucaliptol e ele tem um gosto de menta e um pouco picante, sabe? Fica mais ou menos nesse meio. O cheiro, né? O cheiro de menta e o gosto picante, mais ou menos. A, o jeito que o óleo essencial de alecrim atua no nosso organismo é por causa exatamente do eucaliptol, que ele aumenta a produção de um neurotransmissor chamado acetilcolina no nosso cérebro. Então, o óleo de alecrim, ele atua diretamente no nosso sistema nervoso, tanto central, tanto periférico. E esse neurotransmissor, a acetilcolina, ela é responsável por várias funções importantíssimas no nosso corpo, inclusive a vasodilatação, a regulação da frequência cardíaca, envolve também relaxamento intestinal e principalmente o que ela é mais famosa auxilia na cognição, tanto na memória, tanto no aprendizado. Então, é por causa do principal ativo, do composto ativo dela, o eucaliptol, que o óleo de alecrim ele é muito conhecido por dar esse foco, essa energia, essa realmente melhorar a memória. Por isso que é muito bom, ideal. Eu vou passar, a gente vai mostrar os usos dele, mas é bem legal usar ele quando for estudar alguma coisa. Eu mesmo, quando eu estava montando, eu botei no difusor e tal, então eu acho que deu uma ajudada. Então é isso. Outras substâncias. O eucaliptol é mais ou menos 60%, se eu não me engano, do frasco, mas tem também a cânfora e o alfa-pineno. Mas a ação é basicamente do eucaliptol, que, se eu não me engano, é um éter, se vocês estão curiosos. Então, a coleta ela é feita de destilação a vapor, vem das folhas e dos ramos floridos, né? E a doterra e o óleo de alecrim da doterra, ele é produzido, extraído, né? Na Espanha e no Marrocos. Enfim, as características dele a gente pode falar que é tanto herbáceo, tanto canforado. E aí estão as indicações do óleo. Então, ele é muito bom para dar uma clareza mental, foco. Ele ajuda também na parte emocional, como depressão. Ele realmente dá uma motivada. Eu estava assistindo alguns vídeos e realmente o que as pessoas gostam de fazer é usar o óleo de alecrim junto com o Motivate, que realmente dá uma sinergia bem legal. Enfim, o alecrim também é muito bom para matar germes, então, em caso de piolho, essas coisas se usa. Eu vou falar mais pra frente, já já. E ele é muito bom para cabelo também, tanto para reparação capilar e crescimento dos cabelos. Então, eu trouxe aqui algumas formas de uso do óleo. Para tosse, congestão nasal, dores musculares e dor menstrual também, usar topicamente o óleo. Já para alergias sazonais e foco mental eu digo concentração, tudo mais, principalmente no estudo, o ideal é no difusor, de 3 a 4 gotas. Ou equilibrar a oleosidade do couro cabeludo, acabar com a caspa ou matar piolhos. É muito legal você botar óleo de alecrim no shampoo. Então ele tem essa ação bem, como faz assim, diferente, né? Então ele é muito bom pro cabelo também, sabe? Ele ajuda aí a fortalecer o couro cabeludo e tal. Então é muito bom para usar no shampoo também. O que eu tava vendo assim
outros benefícios emocionais sobre o óleo de alecrim, e ele é muito bom para períodos de transição também. Então, tipo assim, você tá mudando, fazendo mudança de casa ou de algum trabalho, passando por alguma transição, é bem legal usar o óleo de o alecrim, ele realmente ajuda, sabe? É para depressão, porque como eu falei, ele dá uma motivada, sabe? Ele dá uma ativada mesmo no sistema nervoso, então assim, ele dá uma ajudada na depressão. E como a gente já falou, concentração, que é o que ele é mais famoso. Ah, bom, é isso que eu trouxe do óleo de alecrim. Muito legal. Muito bem. Show. Valeu, André. Obrigado. Bom, pessoal, fica gravado, né? Nossa aula fica gravada. É uma oportunidade da gente estar sempre se desenvolvendo, pegando essas informações que são trazidas para a gente poder avançar, né? Lembra que a Escola dos Olhos é um roteiro, né? Um cronograma, um passo a passo que a gente montou para que a gente tenha aí vamos dizer assim, um norte para aprofundar nesse estudo, tá? Então, não percam a oportunidade de rever a aula e anotar direitinho todas essas informações e aprofundarem mais, como eu vou também pegar essa semana para me aprofundar, porque a gente está fazendo aqui uma mini formação, né? Mini formação no nosso processo da aromaterapia. Então, cada informação dessa é muito importante para que a gente solidifique aí o nosso crescimento, tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez a Andresa, mais uma vez o André. Semana que vem nós vamos ter... Você tem aí, Andresa, o roteiro da semana que vem? Eu tenho. A semana que vem a gente vai ter a forma de utilização dos óleos essenciais apresentados pela Sônia Slay. Ótimo. E o óleo você tem? E o óleo, eu acho que é o Adaptive. Opa. Mas não tenho certeza, Juliana. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, só um pouquinho. O que eu acho é que a gente o não Adaptive. definiu. Isso, é o Adaptive. Uhum. Mas isso a gente define no grupo para não pegar muito tempo aqui da nossa aula, tá bom? Bom, pessoal... Eu queria deixar um agradecimento especial para minha professora de aromaterapia, a Mayra Jardim. Querendo ou não, muito desses conhecimentos que eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês aqui hoje foram aprendizados do curso dela. Uma pessoa com uma formação assim incrível em aromaterapia. E foi um prazer, né, aprender e compartilhar com vocês aqui. Eu quero deixar, né, um agradecimento especial para ela. Legal, sempre importante, né, a gente falar das fontes, né, porque a gente vai buscar e tem que ter fonte para a gente poder concretizar. Bom, pessoal, então, obrigado, boa noite, né, até a semana que vem. Sigam o nosso perfil no Instagram, né, Escola dos Olhos Essenciais, e sigam o nosso canal no YouTube, né, Escola dos Olhos, e compartilhem, né, chamem, passem para as pessoas que vocês gostam, para as pessoas que vocês querem bem, né, para elas conhecerem um pouquinho também dos óleos essenciais e com isso a gente também crescer a nossa turma aqui, né? Hoje muita gente faltou, mas é bom que fica gravado e aí com isso a gente vai poder atingir todo mundo aí, tá bom? Então agradeço muito a presença de vocês. Então na semana que vem, na segunda-feira, nos vemos às 20 horas na terceira aula, tá bom? Valeu, um abraço. Tchau, gente. Boa noite.